Olá pessoal, agora em ponto às 15 horas aqui no horário de Brasília, eu estou começando essa live e eu queria reforçar aí a sua iniciativa de convidar, né, quem você puder para estar com a gente nesse momento, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema, um tema que está sendo muito falado aqui na Espaço PC. A gente já teve vários profissionais, né, pessoas super renomadas, experientes, compartilhando sobre o tema dessa adaptação, de como a gente gerir esse momento novo, né, que é a experiência da quarentena, do isolamento social, de tantas mudanças que nós estamos vivendo. Eu vou me apresentar um pouquinho aqui para vocês, depois quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, pode entrar aí nas minhas redes sociais para conhecer. Eu sou Flávia Luiz Vaz, sou psicóloga. Boa tarde, Vanilda, Lidiane. Vamos chegando aí, gente, vai aparecendo. Se você puder, vai dizendo para mim de onde você é. Eu não vou conseguir gastar muito tempo hoje conversando com vocês, porque eu pensei em fazer um formato mais mesmo de partilhar alguns conhecimentos, bastante assim como uma palestrinha no início, e no final eu vou estar abrindo para as perguntas de vocês e vou tentar responder aqui com vocês algumas dessas perguntas, tá? Mas vamos chegando aí. Ivanilda tá falando pra gente que é do interior da Bahia, né? Santa tecnologia que permite que a gente fique junto, né? Lidiane do Rio, minha terra natal. Muito bom, Lidiane, ter vocês aqui junto comigo. Joelso também do Rio, os cariocas aí com a gente. E a gente hoje vai estar conversando um pouquinho sobre esse tema, né? Eu quero falar um pouquinho sobre estratégias com base em teorias e em coisas que a gente lê, estuda. Eu tenho uma paixão especial por esse tema da resiliência, que é o que eu vou entrar um pouquinho com vocês hoje, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida pontual, pessoal, vão me dando um feedback também, o pessoal que já está aparecendo, se tá boa a imagem, se tá bom o som. Eu tentei organizar aqui, ainda não sou especialista no assunto, tem bastante tempo que eu não faço lives, mas eu tentei criar aqui um cenáriozinho que fosse adequado. Diz pra mim, Keila Morena, boa tarde, gente. Rosângela de Niterói, muito carioca, né? Vocês vão reconhecer meu sotaque. Atualmente eu moro no Espírito Santo, já tenho na verdade 16 anos, mas o sotaque permanece aí de carioca, né, pra tá aí compartilhando com vocês. Me dá só um feedback do som se tá bom, tá? Portugal, Igor, e como é que tá aí, hein? Na Europa, né, vivendo aí uma realidade um pouquinho mais acentuada que a nossa. Juliana, gente, que bom, som e imagem bom. Ivanildo tá me dando feedback, a Patrícia de São Paulo. Isso aí, gente, ai que bom. Então eu vou começar pra gente não perder tempo. Eu quero não perder tempo, eu quero assim compartilhar, Andréia querida, o máximo que eu conseguir com vocês aqui, o máximo eu quero poder compartilhar. E realmente, como eu falei, né, eu trabalhei 15 anos como psicóloga clínica e nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado mais na área de desenvolvimento pessoal, lendo, escrevendo, refletindo bastante coisa que eu quero e desejo poder compartilhar, tá bom? Então agora eu já vou começar a entrar. Eu sei que a gente ainda tá assim nos 4 primeiros minutos, mas eu já vou começar a entrar porque eu quero fazer uma abertura de conteúdo e eu queria poder compartilhar também com vocês um pouco do interesse pela live. Assim, você veio por esse tema, estratégias de enfrentamento para lidar com esse novo momento que a gente está vivendo. E por que você quer saber? Qual é a sua questão pessoal ou profissional? Coloca pra mim, eu acho que isso é importante na hora que eu começar a exemplificar, tá bom? Olá, Michele, Irani de Fortaleza. Gente, quanta gente! Espaço PC é essa delícia, porque é muita gente de muito lugar bacana do Brasil e do mundo, tá? Então hoje eu quero começar a falar um pouquinho sobre esse cenário que a gente está vivendo. É um cenário que a gente tem, inclusive, muitas lives acontecendo, né?
muita gente falando, muita gente boa falando, muita gente trazendo conteúdo e para compartilhar. E nessa tarde eu quero compartilhar um pouquinho daquilo que eu acredito técnica e teoricamente, aquilo que eu acredito na prática do dia a dia, para qualquer indivíduo, não só para um profissional de psicologia, não só para alguém da área humana, mas para qualquer indivíduo que está vivendo, né, de maneira coletiva essa realidade. É interessante que a gente, quando pensa nessa situação do isolamento social, da quarentena para alguns, porque alguns países, alguns estados estão vivendo literalmente a quarentena, eles não podem sair, algumas pessoas elas estão isoladas, elas não podem sair, ter contato com ninguém. Outros estão vivendo, como é o caso aqui do Espírito Santo, uma espécie de isolamento social, né, que você pode sair para momentos que você precisa sair, né, um trabalho que não é evitável, não pode ser evitado, né, uma ida ao mercado, mas Michele, assim não vale, né? Eu tenho sempre coisa boa, então tá. Tomara que seja boa assim, mas eu espero que vai ser assim uma coisa boa para vocês e para todos nós, né? Mas pensar que esse é um cenário, né, que é coletivo. Então eu quero começar com essa ideia de que é coletivo. A gente enfrenta momentos de dificuldade, às vezes um adoecimento, um luto, um problema financeiro. Às vezes você vem numa caminhada, numa jornada, e aí você tem financeiramente uma queda e você tem que administrar. Mas hoje, 2020, abril, nós estamos vivendo uma crise coletiva, é uma coletividade, né? Onde todas as pessoas no mundo, elas estão sendo influenciadas, afetadas de alguma forma por algo que é coletivo, é uma pandemia, é uma coisa que tem um controle, que é um controle mínimo, porque claro que tem ações que a gente faz, o isolamento é uma delas, a higiene, né, que a gente faz, o cuidar da imunidade, da saúde para poder estar mais forte. De maneira logística, você vê os países construindo hospitais de campanha para dar conta das pessoas que estão adoecendo. Então, existem coisas que podem ser feitas, mas de maneira coletiva, Leônia. É isso mesmo, é um cenário de incertezas, de medos, né, de insegurança. E o primeiro ponto da minha reflexão, e eu queria que você estivesse aí convidando, vai convidando gente aí, não deixa de convidar não, tá? É que é um quadro coletivo, é um evento de dor coletiva. Estamos coletivamente vivendo uma angústia, uma dor, e de maneira diferenciada, porque cada pessoa, né, tá vivendo um cenário. Por exemplo, a Rita tá colocando ali que ela, além do cenário externo da pandemia, tá vivendo uma separação de 36 anos de relacionamento. Quer dizer, a situação da Rita específica é a dor dela é a crise dela tem uma proporção. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, gente, é entender isso, sabe? É entender que nós estamos vivendo um quadro que para algumas pessoas tá tranquilo, porque ela tá com dinheiro, porque ela tá com a família dela toda dentro de casa, todo mundo saudável, o emprego dela não foi afetado, a vida financeira dela não foi abalada, ela sofre pelo que ela tá vendo acontecer no mundo, claro que sofre se ela for uma pessoa normal, né? Mas a vida dela não foi tão afetada, mas existem outras pessoas que não, existem pessoas que perderam, né? Eu sou casada com um médico, meu marido é cirurgião pediátrico, e essa semana ele perdeu uma funcionária do hospital que trabalha, uma pessoa querida, né? Embora o setor dele não lide com pacientes com Covid, né? Essa enfermeira foi contaminada. Então, são muitas questões que estão sendo afloradas, Leone, isso mesmo, os nossos instintos estão sendo aflorados, ansiedade, sentimentos, emoções, né? Várias coisas estão sendo afloradas por cada indivíduo dentro dos seus contextos. Então, a primeira coisa que eu quero trazer é essa noção, é essa clareza. A gente precisa entender que para mim às vezes está bem confortável, embora eu entenda que é algo grave que está acontecendo no mundo, mas para alguém do meu lado não é. Ela perdeu alguém, ela perdeu financeiramente algo, ela tem um quadro emocional que dificulta, né,
né? A Morena está colocando aqui, por exemplo, pessoas que têm deficiência, né? Diante dessa pandemia, algum tipo de deficiência. Então, como lidar? Então, a primeira coisa, os pontos que eu vou trazer hoje aqui são pontos muito simples, muito pragmáticos, sabe? Coisas que eu já tenho falado ao longo da minha jornada, mas que eu quero que hoje você possa tornar prático para a sua história. Então, eu não sei qual é a sua história, né? Eu estou ouvindo aqui algumas pessoas colocando, né, sugestões e falando das suas histórias, uma que não está no relacionamento, outra que tem uma pessoa deficiente para cuidar, situações diferentes. No entanto, a gente precisa ter clareza de que eu tenho uma história, essa é a minha história e esse é o meu cenário. Às vezes quem está do meu lado não vai sentir como eu, não vai ver o que eu estou vendo, porque a história é minha, o cenário que está se colocando é o meu cenário. Então, muito importante a gente entender que essa experiência que é coletiva, sabe, que é de um adoecimento, de uma crise coletiva, que é angustiante, é para muitas pessoas, mas que aciona-nos de uma maneira diferente, porque antes, como que acontecia? Quando não é uma coisa coletiva, eu estou vivendo um quadro de depressão, ou a minha vizinha está vivendo uma separação, ou um parente meu está vivendo um problema financeiro. Eu sei que eles estão vivendo, mas entre nós roda uma energia, roda uma estabilidade, né? E dá para segurar. Então é como se um fosse segurando o outro. No entanto, né? O que a gente vive hoje é coletivo. Então a possibilidade de ativar esse senso de desespero coletivo é muito grande. Mas calma, né? Calma, vamos começar da microcélula, que é você, que é como você está, que é como você, como isso de fato tem te afetado, ok, gente? Então, vamos entender primeiro quem sou eu nesse quadro coletivo de crise, nesse quadro coletivo de dor. E aí, para falar sobre isso, eu quero trazer para vocês hoje algumas estratégias que eu encontro dentro do estudo da resiliência, porque para lidar com crise, a gente tem várias formas. Por exemplo, você encontra pessoas, e eu já te digo de antemão que essa não é, né, a melhor opção para você lidar com um momento de crise, é a negação. Você encontra pessoas que negam, pessoas que não é nada, né? Ah, não, tá acontecendo aqui, mas não tem nada acontecendo. Não é nada, isso não é bem assim. Pessoas que não querem enxergar o que está acontecendo. Isso cabe para esse momento que a gente está vivendo, com a pandemia, com a situação do Covid-19, né? Com todas as situações de morte, são muitas pessoas morrendo, né? E toda a mudança financeira e de mobilidade social, que a gente não pode sair, a gente não tem liberdade, mas também para o seu dia a dia, qualquer que seja ele. Então não adianta negar, sabe? Não adianta negar, por exemplo, o caso da Leônia, né? Que existe um fato que está acontecendo. Eu preciso, sim, graduar o quanto esse fato me afeta, ok? Como ele me afeta e quem sou eu? Lembra sempre disso, o cenário que está acontecendo, como e quem sou eu? Mas ele existe, então não adianta negar, sabe? Não adianta dizer não existe, porque ele está aí. Negar que ele existe não vai mudar e, pelo contrário, pode expor você, pode expor quem vive com você, a sociedade, né? A gente fala muito nesse momento dessa visão onde a gente é coletivo, que eu faço afeta o outro literalmente, né? Porque olha só que coisa de sistema poderoso, né? Se eu não me cuido, o que vai acontecer? Eu posso ser um paciente potencial que vai parar lá no hospital e vai afetar a realidade dos médicos que estão tendo que trabalhar em situação de risco. Então, assim, é uma visão coletiva, mas eu não posso negar, existe. Agora, como isso me afeta, né? Existe, eu olho para isso, eu preciso gerar a aceitação. A aceitação é um ponto principal. Essa semana eu coloquei na minha rede social oficial, né, de trabalho, um post sobre aceitação. A aceitação é o início, a porta aberta para a transformação de qualquer realidade. Então, as meninas colocaram experiência de separação. Não adianta lutar com ela, tem que aceitar. Aconteceu, agora o que eu vou fazer? Mas então o primeiro passo, aceito que isso existe, que está acontecendo. Outra coisa, um outro padrão, né, que a gente pode assumir, que é o padrão da vítima.
sabe? O vitimismo, não, eu sou o mais afetado, né? Eu não vou dar conta, eu não tenho recurso para administrar, por isso que está acontecendo. Não, a vítima também não é uma boa opção para você, né? Porque vítimas são pessoas que elas não têm recursos, elas estão presas como reféns dentro de uma situação. Então não é o seu caso também, você não é uma vítima. Você é uma pessoa que está tendo que administrar como todas as outras e que está sendo afetado de alguma forma, né, em várias áreas, emocionalmente, financeiramente, socialmente, né, nas relações sociais por essa situação que está acontecendo. Então, o que eu quero trazer nessa tarde para vocês? Flávia, qual é então o formato, a forma com que eu vou lidar com isso? Você vai usar a estratégia de enfrentamento. Sabe, eu aceito e eu vou enfrentar. Eu aceito e eu vou administrar. Eu aceito e eu vou caminhar na direção de saber como eu lido com esse cenário que está aqui ao meu redor. Ok? Então isso é muito importante, sabe? Eu queria que você tentasse se colocar. Eu estou falando aqui para muitas pessoas, agora com a gente tem uma média de 160 pessoas acompanhando, mas outras pessoas vão ver que esse é um padrão do Espaço Psi, né? Outras pessoas vão ver essa live, vão entrar ainda nessa live, e aí eu quero que você comece a tomar posse de maneira pessoal desses conteúdos, sabe? Como eu me comporto? Eu nego? Eu me comporto como uma vítima, como uma refém? No ambiente familiar eu acho que todo mundo tem que dar conta porque eu tô sofrendo? Não, calma. Eu preciso aceitar que existe um cenário. Eu preciso entender que é uma dor coletiva, é uma crise mundial. Eu preciso entender quem sou eu e como esse cenário ele tá me afetando. Sabe? De maneira pontual, se possível até você escreve no papel. Sabe? Como que isso me afeta? Como que isso está fazendo? E aí eu vou lidar com resiliência. É o estudo que a psicologia traz, que vai mostrar pra gente como as pessoas aprendem a lidar com as situações de crise, com as situações de dificuldade, com as situações de luto, sofrimento, dor. Lembra que eu falei no início? Né? A gente estava acostumado ou está acostumado a lidar com problemas de maneira isolada. Enquanto eu estou falando aqui, tem algumas pessoas que eu conheço, alguns já foram meus pacientes, pessoas que eu lido, administro. No entanto, eu vi algumas pessoas aqui que eu conheço histórias grandiosas de sofrimentos que elas passaram de maneira pontual e agora nós estamos vivendo de maneira coletiva. E precisamos aprender a enfrentar de maneira também individual e também coletiva. Lidar de maneira coletiva. Então a resiliência, ela fala sobre isso, né? Ela fala de como a gente produz a capacidade de administrar sem sucumbir, né? A Glaucia está colocando ali, por exemplo, que essa pandemia trouxe para ela alguns medos antigos, né? E isso, é isso mesmo, Glaucia. Por quê? Porque vai mexer com aquelas coisinhas que estavam em nós e que a gente não tinha um cenário que precisava mexer, né? A gente não precisava, estava confortável, entre aspas, controlável, estava tudo bem. Então a gente está percebendo uma insegurança e nesse cenário é importante a gente entender o que eu já falei, que a aceitação existe, não adianta fingir que não está acontecendo. Gente, existe. Eu não sei se acontece com você, mas às vezes eu me pego assim, sabe? Ai, meu Deus, eu queria tanto estar feliz. Não estou conseguindo ficar feliz o tempo. Por quê? Ao meu redor tem um cenário. Eu tenho pessoas que eu conheço que já estão morrendo desse vírus. Eu tenho pessoas que perderam o emprego, que foram mandadas embora. Ontem eu conversava com uma pessoa, uma querida minha, que disse pra mim, né, por mensagem, que ela teve que despedir a maioria dos funcionários dela. Gente, não tem como isso não nos afetar, né? A gente sente isso sim, a gente sofre isso sim, mas a gente tem que voltar para o nosso lugar e entender como a gente vai enfrentar. Como de maneira pontual. Eu, Flávia, vou enfrentar, como a Flor vai enfrentar, como a Joélia vai enfrentar, como o Joelson vai enfrentar, como a Michele vai lidar com a situação que envolve o seu cenário particular, que é coletivo, mas que também é individual. Então a resiliência, ela fala sobre isso.
ela estuda isso, né? É um conceito que foi herdado da física, que apresenta essa capacidade, né, que tem um material de passar por uma situação de machucado, né, um sofrimento e voltar. O exemplo muito clássico da resiliência na física é a borracha, porque a borracha você amassa ela e ela volta, né? E aí a psicologia traz para nós isso, e eu acho muito importante. A gente está escutando muita coisa, né? Muita coisa, e eu acho muito válido a gente ouvir. No entanto, a gente escuta muito achismo também, né? Gente falando de coisas que porque faz assim, faz assado. E eu acho que é importantíssimo a gente ter base para o que a gente está falando. Quais são os cientistas que falaram aquilo? Quais foram as pesquisas que trouxeram para nós esse tipo de conhecimento, de que esse conhecimento de fato ele tem base, né? Então isso é muito importante, porque senão a gente vai ficar o tempo inteiro ouvindo um monte de coisa, não sabendo entender as fontes que a gente tem para aquilo que a gente está escutando, tá bom? Então um beijo grande ali, eu vi a Michelle, eu vi minha prima Carol, para vocês também, tá? Né? A Zucarli colocou ali que também não consegue ficar feliz o tempo todo, sabendo que tem tanta coisa acontecendo, e é verdade, né? A gente precisa entender e aceitar. Esse é o lidar com, é o enfrentar a situação, tá? E aí, eu quero falar um pouquinho, né, dessa questão da resiliência, e eu fui pensar um pouco em pessoas que precisavam de resiliência, sabe? Pessoas que precisaram, gente, imagina, eu fico imaginando a situação dos judeus que vivenciaram, né, aquela morte em massa. Flávia, eu vim aqui para ouvir coisa boa, você está falando de tragédia. Não, o que eu quero trazer para você é a realidade, sabe? Eu escutei uma historiadora italiana, a doutora Wanda Andrioli, ela dizer que educar é você ensinar o seu filho a lidar com as situações de sofrimento sem se destruir. E nós estamos vivendo essa necessidade de educação de maneira coletiva, porque a gente não foi ensinado a perder, a gente não foi ensinado a sofrer, a gente não sabe lidar com a angústia, a gente está com medo, e aí o medo, ele está sendo ativado e a gente não sabe onde enfiar, porque não ensinaram a gente a passar por isso. Graças a Deus, a maioria de nós viveu poucos contextos de sofrimento, e alguns que foram até bem agudos, em momentos pausados ali, pontuais. Vivi ali, daqui a 5 anos eu vivi uma grande situação de novo, mas não vivemos assim de maneira coletiva, entende? Então, beijo minha Adriana pra você, saudade grande também, Aline, amiga, beijo pra todo mundo aí que eu tô reencontrando, muito bom ter vocês aqui, tá? Então, gente, eu quero trazer essas experiências porque eu fiquei preparando essa live e pensando sobre isso, sabe? Um judeu num campo de concentração, eu fiquei imaginando Mandela, 27 anos preso, sem ter contato com a família, e manter, né, o Nelson Mandela ali dentro da prisão, a pessoa presa de maneira injusta. É uma situação de crise, gente. Como que essas pessoas conseguiram lidar com isso, sabe? Como, gente? Então, entender isso, pensar que outras pessoas conseguiram, outras pessoas passaram, outras pessoas vivenciaram uma coisa que mesmo antes de eu entender a função psicológica disso, sempre me ajudou, quando eu vivi momentos de depressão, de perda, de angústia, né? Era pensar que outras pessoas passaram por aquilo e elas venceram. Se elas conseguiram, elas enfrentaram, por que eu não vou conseguir? Gente, tá me ouvindo? A Fran falou que o vídeo tá interrompido. Tá indo aí pra vocês? Confirma? Diz aí pra mim. Tá? Segue? Então tá, se qualquer coisa me fala aí. Pra mim tá parecendo que tá ok, tá? E aí, gente, o que a resiliência fala pra gente? Que existe uma maneira de você enfrentar. Existe um passo a passo para enfrentar. Exatamente, Mandela sabia quem era e qual era o seu objetivo. Isso dava forças para ele continuar, né? E exatamente, que a gente possa se inspirar em Mandela. Vou deixar até de tarefa de casa aí pra você assistir o filme dele na Netflix, sabe? Porque é isso, pessoas que estão... Ó, pra mim tá ok, tá, gente? Vai me falando aí, pra mim aparentemente tá tudo ok.
pessoas que enfrentaram momentos tão difíceis e venceram, né? Aprenderam, encontraram argumentos internos e externos para continuar, né? E vencer. Então Mandela é um exemplo de resiliência. Tantos judeus que venceram, né, o Holocausto são um exemplo. Tantas pessoas que batalharam para sair de doenças terminais, de doenças crônicas, que enfrentaram financeiramente quedas que abalaram tudo que tinham. Pessoas, eu estou vendo aqui nessa live muitas delas que venceram. Então nós precisamos encontrar esses recursos, né? E a resiliência nos mostra isso. Eu fiz um vídeo, eu vou falar sobre isso aqui hoje, sobre algumas coisas que eu tenho feito no meu dia a dia com base em exemplos que são cientificamente comprovados. A doutora Fromo Walsh, ela é uma psicóloga que trabalha no Instituto de Chicago para famílias. Ela desenvolveu ali com famílias em situação de risco, famílias com perdas financeiras, famílias com problemas graves de relacionamento, famílias com problemas de saúde. E ela foi estudar o que essas famílias faziam. Famílias que conseguiam lidar com aquelas situações e passar por elas sem se destruir um ao outro, sem vivenciar quadros gravíssimos de perdas, sem entrar em quadros de tentativa de ideação suicida, de dar cabo da própria vida por conta do sofrimento. E o que ela foi descobrir? Que essas famílias, elas tinham algumas características em comum. O estudo da Fromo Walsh, se você quiser, eu vou até pedir, amor, coloca meu e-mail aí de novo, se você quiser eu posso te encaminhar estudos, tá? E eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês depois, para vocês poderem ter isso aí com vocês, para ajudar vocês de maneira prática, tá? E agora, se você quiser começar a anotar, porque eu vou entrar num passo a passo aqui com vocês. A Fromo Walsh, ela descobriu 3 processos chaves. Ela chama de chave porque tem o poder de abrir e de fechar, ok? Ela encontrou 3 processos. Por que são processos? Porque são coisas que você não vai fazer de maneira isolada. Você vai fazendo um passo a passo, um cotidiano, um dia a dia. Você vai implementando como um sistema para que aquilo dê para você resultado, para que aquilo possa mudar o cenário. O que a Fromo Walsh descobriu? Famílias resilientes, elas aplicavam esses processos no seu dia a dia. Tinha presença desses 3 processos que eu vou falar aqui com vocês, que eu vou compartilhar aqui com vocês. E ela descobriu que essas famílias que implementavam essas chaves, elas conseguiam lidar, elas conseguiam sair de uma maneira mais saudável, mais otimista, lidando sim com a perda de alguém, com o luto de alguém, com um problema financeiro, né, com uma separação, mas ultrapassando aquilo. Ok, gente? Tá sem som? A Fátima disse que tá sem som. Confirma pra mim aí se tá sem som só pra Fátima ou se é coletivo, tá? Vai passando pra mim. Então, a primeira coisa, eu vou até postar aqui pra vocês, né, que você já pode aí seguindo, tá? Vou colocar aqui pra vocês. A primeira coisa que a Fromo Walsh diz, que é um processo chave, que está presente, que essas pessoas fazem isso, né? É a organização, capacidade de se organizar. Tá ótimo? Então, beleza. Tá? Eu vou colocar aqui para vocês. A capacidade de se organizar. São padrões de organização. Ó, lancei aí para vocês copiarem se quiserem, tá? Vai aparecer aí para vocês. Flávia, o que Fromo Walsh diz? Eu tô vivendo um caos, ok. É uma situação coletiva, sofrida, ok. Mas eu preciso me organizar. Eu preciso aprender a fazer, como diria, né, o poeta, a limonada desse limão. Então, tá doendo, tá sofrendo. Sabe aquela situação quando você perde alguém? Eu não sei se você teve essa tristeza na sua vida, mas que você não tem como pensar muito no primeiro momento. Você tem que correr atrás de ver tudo que tem que resolver com relação à perda daquela pessoa, coisa prática. Então, o que Fromo Walsh descobriu? Pessoas resilientes, famílias resilientes,
são aquelas que se organizam no meio do caos. Sabe? Elas vão primeiro de maneira racional buscar entender o que está acontecendo, que cenário é esse que eu estou vivendo, sabe? O que tem e o que não tem, o que falta, como eu estou, né? Porque muitas vezes você está vendo as matérias no jornal, você está ouvindo coisas, notícias, o WhatsApp ele está bombando, né? Pessoas mandando um monte de coisa e você vai absorvendo tudo aquilo, mas aquilo não alcançou você dessa forma. Para o seu padrão, o financeiro não foi afetado. Você está mal emocionalmente, mas o financeiro não foi afetado. E você, às vezes, está naquela pane. Não, calma. Se organize o seu caos de maneira racional. O que tem e o que não tem. Sabe? O que tem e o que não tem. Então, eu vou pedir, quem está colocando o seu e-mail, faz ao contrário, Fábio. Pega o meu e-mail e me manda um e-mail que eu mando tudo que eu tenho para você, tá? Com tranquilidade, eu prefiro que vocês façam assim, que eu posso não conseguir ver todos os comentários. Então, você que quiser material, me manda que eu vou te responder com maior alegria. Então, primeira coisa, precisa se organizar, sabe? Organize, sabe? Veja o que você tem que ter clareza desse cenário. Esse cenário é como ele funciona. Eu já coloquei aí tá rodando aí nos comentários esses pontos dos padrões de organização que From Walsh fala. Né? Você precisa ter o que, Flávia? Um mapa de possibilidades. Eu coloquei como uma ideia aqui para você do que você pode fazer, ok? O que você pode fazer? Então, primeiro, eu já vi o cenário de maneira racional. Vou perder dinheiro, emocionalmente eu tô sentindo muita ansiedade, eu vou precisar trabalhar com os meus filhos dentro de casa e eles também fazer home school, estudar em casa, tudo isso. E aí eu vou para as possibilidades. O que eu tenho que eu posso usar aqui para me ajudar? Eu tenho um recurso que eu posso combinar com o meu chefe no trabalho, que o meu home office vai ser no horário diferente dos meus filhos. Dá para eu organizar isso? Então, vou organizar com o meu patrão essa situação, porque fica melhor para mim. Meu filho é muito pequeno, ele não consegue acompanhar a escola sozinho, entendam? Então, eu preciso pôr ordem, ver os caminhos de possibilidades que eu tenho. Terceira coisa, tem várias pessoas falando aí, e já tá aí também para vocês. Crie uma rotina prática para o seu dia a dia. Sabe, seja prático. Você vai ter 24 horas, quantas horas de sono, que horas você vai dormir. Gente, entenda uma coisa, a rotina, ela não é para você cumprir 100%. Gente, tá travado mesmo? Não. Fica aí comigo. Tá? Travou? Não, segura aí, live, ajuda a gente. Vai dizendo pra mim se voltou, tá ok? Tá voltando? Voltou? Então tá. Parou, voltou. Eu vou seguir aqui, depois qualquer coisa a gente dá um jeitinho, tá? Que bom, amiga, que você tá aí, Simone. Beijo grande pra você. Então, organize, ponha uma rotina. Como eu falei, a rotina não existe pra você ser 100% nela, pra você ser uma refém dela, não, mas para te ajudar a colocar ordem nessa situação. Então, crie essa rotina, sabe, com tudo, horário de estudar, horário de fazer comida, horário de lavar banheiro, horário de ligar para a mãe e para o pai para saber como é que tá, horário de ver uma série, horário de atividade física. A Carla Veloso colocou ali exatamente, sabe? A atividade física, ela é fundamental para a saúde, para a ansiedade, para a depressão, para as emoções se organizarem, porque ela libera os hormônios, né? Os nossos hormônios, para podermos ficar bem, saudáveis, nos sentindo melhor. Então, gente, vamos colocar ordem nisso tudo, colocando um grau de saúde nessa rotina. Alimentação, evita comer excesso de doce, gordura, farinha. Essas coisas, elas só pioram o nosso estado de humor. Então, vamos fazer... Então, o Fábio tá colocando que deve ser a sua internet que tá travando, tá, gente? Dá uma olhada aí, tá bom? Então, faça essa rotina. Outra coisa, mobilize o que for necessário, sabe? Busque o que for necessário de recurso, né? Para você poder administrar melhor essa situação. Muito importante. Então, por exemplo, eu conheço profissionais, pega essa dica.
né, que trabalham com loja. Eu tenho amigas minhas, são profissionais da área do ramo da moda. Né? O que elas estão fazendo? Elas se reinventaram na internet e estão dando jeito, estão levando, vendendo e levando as coisas para entregar, porque aqui no Espírito Santo não é quarentena, é isolamento social, pode ser feito isso. Então elas estão vendendo por WhatsApp, vendendo pelas redes sociais para poder manter o que elas conseguem manter. Então é a hora de você buscar ideias. Flávia, como que eu busco ideia? Procura quem está fazendo. Sabe, vai olhar, vai buscar modelos em pessoas. Você é psicóloga, trabalhava presencial, você é professora, né? E fazia aulas coletivas com as crianças. Como é que você pode fazer? Sabe? Como que você pode fazer agora? Vou ver quem tá lá fazendo na internet. O que a pessoa tá fazendo? Vai pesquisar, vai buscar. Beijo, amiga Nívia, pra mim. Minha querida, tô falando de você aqui, ó, que tá se reinventando aí no ramo da moda. Então, sabe, gente, vai buscar esse modelo de como fazer para se reorganizar, para montar um novo cenário, para fazer com que outras possibilidades você tenha. Muito importante, continue de onde você está. Não pare, agora, ai meu Deus, vou voltar para trás. Não, organizou, viu o que tem, o que dá, o que precisa. Vá a partir de onde você está, buscando novas estratégias, vendo modelos que estão conseguindo lidar com a situação. Tem muita gente boa falando coisa boa para te ajudar, coisa que funciona, tá bom? Então, primeira coisa é o padrão de organização. Busque, né, esse padrão de organização. A Michelle, a psicóloga, ela tá falando que o atendimento online é super novo para ela, mas está dando certo, né? Eu trabalho com psicólogas há muito tempo e eu tenho conversado com as psicólogas infantis. Se você não consegue fazer a terapia com a criança, aproveita esse momento para acompanhar os pais, né? Para dar uma atenção aos pais que estão precisando muito de saber como organizar essa rotina com os filhos, né? Como estabelecer um padrão que funcione para esse novo formato. Então, lembre, é organização, sabe? É organização, mas não é 100%, mas é aceitação. É entender que sim, vai ter um dia que eu não vou conseguir fazer aquilo que eu projetei, né? E qual é o problema, né? Eu aprendi com a minha terapeuta atual, tudo bem se você não conseguiu. Eu tinha uma programação, eu combinei que eu ia comigo mesma naquela agenda, que eu ia trabalhar tantas horas, não deu certo, não consegui, tudo bem, amanhã eu vou tentar de novo e sem culpa, porque é um momento novo. É um momento diferente. A Helenice está falando que está atendendo várias pessoas online. Eu estava conversando com meu marido ontem isso. Eu acho que esse cenário está sendo uma oportunidade fantástica para o profissional da área humana se reinventar, né? Porque a gente demorou muito a vir para o mundo digital, gente. E olha, no início do ano eu produzi um material. Se você quiser também eu posso te encaminhar. Manda e-mail para mim, por favor. Não coloca seu e-mail que eu não vou conseguir acessar os seus e-mails. É melhor você me mandar o e-mail. Onde eu falei sobre 20 dicas para a nova década, né? A década do 2020 que está começando aí. Uma delas é o digital, a era digital, ela não volta, pelo contrário. A pandemia nos colocou assim, jogou, né? E está fazendo com que a gente se reinvente. A gente precisa se reinventar. Então, mesmo que seja diferente, desafiador, é como qualquer adaptação. A gente, quando está começando, vai levar um tempo para estabelecer aquilo de maneira tranquila, até que seja de forma fácil para a gente. É um novo, e todo novo exige da gente energia, exige inteligência, exige tolerância, exige paciência, ok? Então vamos lá, primeira coisa, coloca por favor um e-mail aí para mim, né? flavianosvaisoficial@gmail.com. Entendendo que eu preciso ter organização, mas me perdoar, sabe? Eu preciso tolerar, eu preciso ter paciência comigo, com as pessoas que convivem comigo, com o quanto de produtividade eu consigo dar hoje. Às vezes, uma hora que você escorrega, né, com um filho e fala mais bravamente. E aí eu vou entrar no segundo ponto, que From a Washington viu. Ela viu que famílias resilientes, que eram capazes de enfrentar situações difíceis, elas se organizavam, mas que elas também eram boas em se comunicar.
elas se comunicavam, elas conseguiam falar abertamente das suas emoções, elas conseguiam comunicar-se com os outros das necessidades que elas tinham. Então, a segunda coisa, eu vou colocar aqui para vocês agora, processos de comunicação. Comunique-se com você, em primeiro lugar. Tenha diálogos internos com você, separe tempo, né? Muita gente falando aqui sobre a gente fazer aulas de meditação, né? Aprender a meditar, aprender a olhar, comunique-se com você. E que essa comunicação, ela não seja uma comunicação de autopiedade, mas de enfrentamento, sabe? De superação, que ela puxe de você o seu melhor, que ela traga à sua memória aquilo que você é capaz, que você já venceu. Então comunique-se, aprenda a se comunicar, comunique-se com os outros, sabe? Veja, você que é professora, vou tentar fixar aqui os comentários, peraí, se eu consigo. Você que é professora, se não tá tendo dificuldade, conversa com a sua colega que está tendo mais facilidade. Como é que ela está fazendo? Como é que ela está administrando? Qual estratégia que ela usou? Qual foi o aplicativo que ela usou que ficou melhor? Tá? Então, vamos pensar nessa coisa de comunicação, né? Comunicação que vai produzir para mim soluções, que vai trazer estratégia. Gente, como isso é bacana, né? Eu tenho vivido isso, essa troca com outros profissionais que me compartilham comigo as dificuldades e me compartilham também as possibilidades, né? Então vai colocando, né, esse momento de família. Alguém colocou aqui, Ana Maria Freitas, que colocou sobre a importância do diálogo, da busca do perdão, né, de entender, de criar novas regras, né? Essa comunicação também tem a ver com criar novas regras, de estabelecer novos combinados com seus filhos. Eu tenho feito muito isso aqui em casa, né? A gente tem sempre uma prática, já tenho isso na minha família, de se reunir. Meu filho morre de rir, meu filho mais velho, ele fala: mãe, se você fosse pro Big Brother, você ia inventar reunião na sala todo dia. Realmente, eu adoro uma reunião, né? Eu aprendi com meu pai a resolver conflitos conversando. Ele sentava com a gente na mesa e cada um falava das suas questões. E eu amo fazer isso, eu acho que isso funciona muito, né? Então faça isso, sente para conversar, ouça os seus filhos, ouça o seu marido, como é que tá para ele, como que tá para o seu filho, se ele tá entendendo, né? O que ele tá pensando, o que ele tá sentindo, se ele tá sentindo falta da escola, dos amigos, e como que juntos buscar soluções coletivas. Isso é muito importante, sabe? É muito poderoso. Eu tenho feito muitas dinâmicas aqui em casa no sentido de buscar que eles identifiquem entre eles seus pontos de força, seus pontos de fragilidade. Tem sido tão lindo, tão rico esse tempo. Então aproveite esse momento para comunicar, para buscar recursos fora de você, com segurança, fazer esse processo. E por último, a Froma Walsh, ela diz que pessoas resilientes são pessoas que creem de maneira positiva, que têm crenças positivas, né? Que buscam trabalhar as suas crenças pela via da esperança, né? Eu criei aqui também um passo a passo, vou colocar para vocês, mas é muito importante isso, sabe? É a hora de você ativar o sistema de crenças, né? Aceitando, confrontando o que não pode mudar, confrontando aquilo que você pode mudar, aquilo que é possível ser mudado, tá bom? Tô colocando aqui, eu não tô dando... peraí, deixa eu tirar isso aqui, ver se eu consigo tirar. Vou colocar de novo, que ficou faltando... Só um minutinho, paciência aí comigo, gente. Mas é o momento de você trazer à memória aquilo que vai dar para você esperança. Saiu meio separadinho aqui.
né? E trazer a sua memória aquilo que vai dar para você esperança. Flávia, como que eu faço isso? Cultiva a recordação de momentos em que você passou por situações difíceis e que você superou, sabe? É hora de buscar o que é bom em você, o que é forte em você, aquilo que você é capaz, experiências do seu passado que você passou por elas e você conseguiu vencer. Olhar, como eu falei já pra frente, aí atrás da nossa live, para pessoas que passaram por situações muito difíceis e conseguiram e deram conta e passaram. Cultivar bons pensamentos, sabe? Olhar, a gente falou do Mandela no início, né? Olhar para aquilo que você acredita, para o seu propósito, sabe? O que você tem que fazer e focar nisso em meio a toda essa situação, né? Buscar, poxa, eu sou professora, meus alunos, é pensar neles e pensar, eu preciso me comprometer, eu preciso fazer o meu melhor por eles, dar o meu melhor, me esforçar, sair daquilo que é cômodo para mim, para continuar mantendo eles em contato, vinculados comigo. Então é muito importante, gente, que a gente se baseie, é isso que eu quero trazer para você, em profissionais, em falas, em ideias e dicas que têm base, que elas estão baseadas em algo que já foi feito, que já viu que deu certo. Não é só o que eu penso, que eu acho, mas é aquilo que de fato funciona, sabe? E acreditar funciona, é a ciência que está mostrando pra gente, né? A gente precisa entender, olha o que Froma Walsh fala, é a hora de você ativar a sua fé, a sua experiência com a transcendência, com o seu Deus, é a hora de você ativar isso, sabe? Nunca antes foi tão necessário a gente estimular o tempo de oração, o tempo de meditação, o tempo de reflexão sobre Deus, de ativar as palavras que geram crenças positivas. Então, é a hora de você ativar com a sua família. Flávia, mas aqui na minha casa a gente nunca acreditou em nada, a gente não tem uma fé. Então, é a hora de buscar, é a hora de se inspirar em quem você olha e fala, caramba, aquela pessoa tem uma fé que me inspira. Deixa eu ver como ela faz, né? Deixa eu aprender com ela. Né? E colocar, se você não acredita em algo fora de você, né? Acredite em você, acredite nas pessoas que fazem o bem, busque valores. É o momento disso, sabe? A psicologia fala que a fé é o momento em que você põe para fora de você a confiança. E você coloca num recurso externo a confiança. Então é o momento da gente ativar isso e separar um tempo lá no nosso padrão de organização, na nossa rotina, para cultivar isso, para estimular que isso venha a florescer. Sabe? Esse é o momento. Né? Reconhecer a soberania de algo que é maior que você e que pode fazer por você nesse momento. Gente, a gente só acha que controla, a gente não controla. Guarda isso aí, você é um administrador, você é um gestor da sua vida, mas você não controla nada, você administra. Tô até arrepiada, ó, de falar isso pra você. Aprenda isso. Aprenda a contar com as pessoas, aprenda a contar com Deus, aprenda a contar com pessoas que você sabe que podem te ajudar. E tenha paciência com você, tenha paciência com quem está ao seu lado, mas não deixe esse momento seguir embolado. Organiza ele, dá tempo para cada uma dessas coisas, tempo para você se comunicar, tempo para você fazer o que você precisa fazer. Tenha misericórdia da sua capacidade de produzir. Sabe, você vai continuar produzindo, mas não pensa que você está vivendo. Ah, tem gente, porque eu estou em casa, uau, maravilha. Para uns é maravilha, mas para outros não está tão maravilha. Então respeite quem é você nesse enfrentamento. Tenha misericórdia de você e siga se organizando diariamente, sabe? É um processo, é um sistema. É ordem, é comunicação, é crença. É ordem, é comunicação, é crença, com paciência, com tolerância, com muito amor, procurando no meio disso tudo, o que você pode fazer pelo outro, sabe? Quando você vai se organizar, qual é o tempo que você pode dar para servir? Eu fiz um combinado aqui com os meus filhos, nós somos cristãos e servimos na nossa comunidade, né? Nós somos de uma comunidade evangélica, a Missão Pará da Costa, aqui no Espírito Santo. E como nós estamos todos em casa, não temos como servir.
e fizemos um combinado. Como nós vamos servir? Combinamos que cada dia um membro da família ia fazer uma postagem nas redes sociais comunicando algo da nossa fé. Uma maneira simples, muito simples. Eu tenho amigas que estão fazendo doações, que estão cozinhando, fazendo coisas lindas e transformando não só a sua vida, mas a vida de tantas pessoas. Então, o que você pode fazer nesse momento para ser uma pessoa resiliente? Para passar por esse momento de uma maneira diferenciada, sabe? Para padrões, sistema de crenças, né? Para olhar essa situação como um desafio que pode colocar você numa posição maior e melhor. Você sabe o que eu tenho feito? Um ponto fraco meu, que também é ponto forte, é minha oscilação emocional. E a gente aqui em casa conversa claramente sobre isso. Os meus filhos brincam comigo que quando eu tô de TPM, eles já sabem, porque eu mudo, né? Fico meio alterada. E uma coisa que eu tenho feito aqui em casa, né, é conversar muito com eles sobre isso, sabe? Porque às vezes eu erro, às vezes eu exagero, né? O homeschool às vezes é mais difícil para um filho do que para outro. Então eu tenho 2 filhos que fazem mais facilmente, eu tenho um outro filho que ele é mais ativo e mais inquieto, e levanta e senta, e levanta e senta. E ontem eu peguei pesado com ele. Aí no meio do estudo dele eu voltei e falei: filho, me perdoa, porque a mamãe exagerou. Não, mãe, tudo bem, eu te amo, eu entendo que não tá fácil para todo mundo. Eu falei: mas a gente precisa ter esse espaço, essa abertura, sabe? Para poder se perdoar e trabalhar essas coisas todas com muita misericórdia, mas também com muita ideia de que eu posso ser melhor. E aí o que eu trouxe para mim? Eu quero ser uma mãe melhor. Eu quero aprender a ser uma mãe melhor. Porque, claro, eu sempre cuidei dos meus filhos, mas com a vida corrida eu não tinha o tempo que eu tenho hoje. E agora eu posso fazer mais. Então, o que a pandemia está produzindo na minha maternidade? Uma mãe melhor, uma mãe mais presente, uma mãe mais atenta. Uma mãe que pode aprender mais a dizer que ama, a cuidar mais, a fazer mais pelos filhos. Então, que você possa ter essa oportunidade no meio da crise, no meio da dificuldade, sabe? Agora eu quero fechar, e eu, antes de abrir para vocês perguntarem, eu sei que vocês colocaram algumas perguntas aqui, eu vou tentar responder algumas, que a gente tem que terminar. Eu queria te dar um desafio. Eu falei aqui sobre ser resiliente, eu falei aqui sobre estratégias de resiliência práticas, se organizar, e eu te dei aí um passo a passo disso. Eu falei sobre se comunicar, e te dei o passo a passo, e falei sobre crenças, como mobilizar suas crenças de maneira a ativar a resiliência. Isso é prático. Então eu quero te dar um desafio, e o desafio é o seguinte: eu quero que você identifique uma área, a área que está mais difícil para você, sabe? Assim, Flávia, pra mim é questão financeira, porque meu marido perdeu o trabalho, vou ficar só com o meu salário e tá muito difícil. Ou a minha área é a questão da gestão dentro de casa. Eu não tô dando conta de home office e filho e casa e roupa. Flávia, a minha questão são as minhas emoções. Eu tô sofrendo muito, eu tô tendo crise de ansiedade. Então você vai identificar qual é a sua área de dor. No meio de uma crise coletiva, você tem a sua individual. Qual é a sua principal área? Eu quero que você identifique agora. Estou te dando essa tarefa para você fazer agora, tá? Se você quiser, pode até ir colocando aí para mim. Vai colocando aí. Minha principal área é financeira. Minha principal área é emocional. A minha principal área são os relacionamentos familiares. Está difícil a convivência. Vai colocando aí para mim, tá? Quero ver, hein, gente? Cadê vocês que eu não estou vendo? Vão colocando aí para mim. Você vai identificar a sua principal área e você vai aplicar uma tarefa para isso, tá? A Leônia colocou, é saudade dos filhos e netos. Tô até com vontade de chorar, Leônia, porque tá todo mundo com saudade, né? O que você vai fazer? Você vai agora aplicar esse passo a passo que eu dei para você. Cláudia colocou as minhas emoções. Andréia, comunicar melhor, emoções. Então você vai colocar um passo a passo. Você vai aplicar padrões de organização. Você vai escolher uma ação de padrão de organização para aplicar nessa área. Então, vou escolher aqui a área emocional, tá? Que pode ser a saudade, que pode ser a ansiedade. Então, o que eu posso fazer por mim em relação
a ansiedade. Eu posso separar um momento do dia para fazer uma hora de respiração, ou uma hora de meditação, algo que vai me ajudar, ou uma hora onde eu vou fazer as minhas orações no sistema de crenças, ou uma hora em que eu vou ligar para alguém que eu sei que quando eu converso com essa pessoa eu fico mais aliviada, é muito bom falar com ela. Então você vai aplicar organização, vai aplicar comunicação e você vai aplicar crenças para essa área específica que você está colocando aí. Muita gente colocando a área financeira. Então, primeiro, qual é o cenário real, organização da sua vida financeira? Às vezes você está sem trabalho, mas você tem uma boa reserva. Você está sem trabalho, não tem reserva, mas você tem alguém que você pode buscar esse recurso? Você consegue fazer algo do ponto de vista de um empréstimo viável? Ou buscar alguma coisa? Eu tenho visto muita gente se reinventando, começou a cozinhar uma coisa específica e está vendendo essa coisa que cozinha, né, para poder gerar mais recurso, tá? O que eu vou aplicar de comunicação? Eu vou buscar conversar com as pessoas. Então eu criei aqui, eu vou começar a fazer uma lasanha para ganhar dinheiro. Então eu vou ativar meus relacionamentos para vender isso. E o que eu vou fazer do ponto de vista das minhas crenças? Eu vou buscar pensamentos de que em outros momentos eu já passei por momentos difíceis e venci. Outras pessoas que passaram por crises financeiras e venceram. Eu vou buscar dentro desse pacote do sistema de crenças o que eu posso fazer de prático. E aí eu quero que você crie para você um passo a passo prático, ok? Para você lidar. Isso aí, crenças, vai passar, sabe? Passou em outros países, outras pessoas já venceram, outros momentos difíceis vieram e já foram, ok? Vá buscando ações práticas. Eu quero 3 ações práticas para cada uma aí vai colocar em cada área dessa que eu coloquei, em cada nicho desse de chave para você mudar essa realidade que você está vivendo. Flávia, eu vou colocar hoje, vai mudar hoje? Gente, claro que não. É um processo, um sistema, né? Que vai andando, você vai fazendo e a coisa vai movendo. Mas eu quero que você comece a fazer. Que pelo menos pelos próximos 15 dias você ative essas ações. Vá fazendo essas coisas. E daqui a 15 dias você vai me dar um feedback. De repente eu até volto por aí, vou ver se eu combino com o Dr. Pedro Leite, faço uma outra live e aí a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Então agora eu queria, se você tem algumas perguntas, eu vou abrir uns 10 minutinhos aí só pra gente responder. Eu já vi muitas questões, pessoas falando de ansiedade, né? Muita ansiedade. Eu fiz uma live outro dia sobre isso, falando, se você tem alguma pergunta pontual específica, pode colocar aí pra mim, tá? Eu tô achando ótimo porque vocês estão colocando coisas tão boas, ocupação prazerosa, respiração, vai passar, tudo tem seu tempo, né? Coisas que ajudam a gente a lidar com esse momento. Porque o que acontece nesse momento é que o seu cérebro ele quer segurança. Ele quer saber que vai ficar tudo bem. E vai ficar. Embora existam muitas incertezas, né, existem também muitas experiências para trás de qualquer pessoa, e de qualquer nação, de qualquer cultura que passou por um momento difícil e que superou. Então, é muito importante que você cultive e ative isso. Com relação à ansiedade especificamente, né, eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso, a gente já vivencia uma população altamente ansiosa. O Brasil ele é um dos principais no ranking de pessoas ansiosas, falando aí de quadros de ansiedade adoecida, né? E o que acontece? A gente precisa trabalhar, e eu tenho gostado muito dessa perspectiva, do físico para o mental, passando pelo social, né? Primeiro do físico. Então, quando a gente pensa em ansiedade, gente, depressão, a gestão das emoções, vamos começar pelo físico, sabe? Alimentação, sono, atividade física. Flávia, eu moro em prédio, sobe e desce escada, pula corda, separe na sua rotina um tempo para essas coisas. Porque quando você começa a liberação de todos esses hormônios,
de todas essas substâncias que ajudam você a ter foco, a tranquilizar, aliviam, você já começa a ativação do pensamento que vai ser mais positivo, que vai ser mais tranquilo, né? Então aqui, ó, a Adriana tá colocando a experiência dela, ela passou pelo corona, viveu e viu a liberdade disso, né? Viveu essa experiência de ser livre disso. Então é muito importante a gente entender. Então, pensando nessa ansiedade, sabe, gente, é trazer isso, primeiro o físico, depois você vai pro mental, né? O que eu posso fazer do ponto de vista mental? Controla aquilo que eu vejo na internet, eu não preciso ficar vendo toda hora, escolhe uma vez no dia para você fazer aquele momento de se atualizar, busca fontes seguras para isso, tá? E aí, dentro disso, lembra do que eu falei lá no início, como isso me afeta de maneira específica, né? Então, escolher bons pensamentos, sempre, tá? Fica de olho no pensamento, quando você perceber, busca os bons pensamentos, mantenha a fixação dele com evidências, sabe? De pessoas que estão conseguindo, de experiências para trás que você fez e conseguiu, ok, gente? Então, é tentar trabalhar desse ponto de vista, do físico, do mental e do social, relacionar-se com pessoas que fazem bem para você, sabe? Fazer festa virtual, rir, assistir um bom filme. Eu tenho feito muito isso, algumas vezes na semana eu vou ver uma série, às vezes coisas bobas, para distrair a minha cabeça. É muito bom isso, sabe? Você criar esse passo a passo, é um passo a passo, né? Lembrando sempre isso, não é uma vez que eu fiz, não é uma vez que eu fiz exercício de respiração que eu vou resolver. Não, você tem que criar essa prática, né? Estimular, exercitar, muito importante. Flávia, como eu lido com a saudade, né? A saudade, algumas pessoas colocaram aí como uma pergunta. A saudade é uma emoção tão boa, mas quando ela é intensa, né, prolongada, ela causa uma dor. Então, é realmente aplicar racionalidade nisso, né? Aplicar o entendimento que essa saudade, ela está sendo promovida por um amor, né? Por um amor que é o quê? Eu estou me protegendo e protegendo quem eu amo. Então, eu preciso entender que isso é uma expressão de amor. Então, isso ajuda, é uma crença que ajuda você a lidar. Ela vai refletir nas suas emoções. Outra coisa, separar o tempo para fazer as brincadeiras virtuais. Outro dia eu vi um avô que todos os dias ele ele criou uma história, olha que legal, e fazia pro neto. Esse avô cuidava do neto e a avó, e agora não tá podendo cuidar, então todos os dias ele inventou um personagem e aí ele faz o vídeo e manda pro neto. Olha que ideia inteligente, criativa de se comunicar, de manter a crença acesa e se organizar, né, para estar ali com o netinho dele. Então é uma maneira, sabe, o que você pode fazer para cuidar de maneira virtual? Orientar a sua filha, fazer uma comida, ela passar e pegar a comida lá na sua casa. Então encontre formas de amar para aliviar essa saudade. Algumas pessoas que talvez já vêm nesse processo aí de traumas, de separação, de momentos difíceis. Gente, graças a Deus e a bondade das pessoas, tem muito profissional que está oferecendo trabalho voluntário, atendimento psicológico, curso, livro. Então, a hora é essa. Uma coisa que eu tenho falado com meu marido, vamos aproveitar as oportunidades que essa situação está trazendo. É hora de baixar juros de empréstimo, é hora de negociar dívida, é hora de aprender novas formas de amar, é hora de fazer curso que você não teria dinheiro para fazer. Eu mesma já fiz 2 cursos que eu não tive dinheiro para pagar e agora estou tendo porque que os profissionais estão barateando, entendeu? Então vamos aproveitar essas oportunidades, tá bom? Eu me despeço aqui, eu preciso terminar, deixo a tarefa aí para vocês, tá? De produzirem 3 ações práticas de organização, de comunicação e de crenças em relação à principal área que está te afetando diante dessa pandemia, torcendo que você realmente pratique por pelo menos 15 dias e isso se torne um hábito para a sua vida, né? Para que você consiga se organizar e acredite, isso vai passar, mas não vai só passar e você vai sair lá pior, não. Você vai passar e você vai se reinventar.
pode estar muito difícil para uns, mais ou menos para outros, e às vezes nem afetando tanto para alguns. Mas independente do cenário específico que você está vivendo, você tem a oportunidade de fazer coisas grandiosas, fazer voluntariado, estudar, aprender o que você não conseguiu e que estava sem tempo, e tirar mesmo, extrair coisas boas desse momento, se conhecer, ok? Então um beijo grande para você, vai ficar gravado sim, Dri, um beijo coletivo para todos esses meus amores que receberam o convite, que entraram na live, que participaram, tá? Mas eu quero muito que vocês façam o desafio que eu deixei para vocês. Por favor, coloquem em prática, porque não adianta você ouvir tanta coisa que está ouvindo, está tendo oportunidade de ouvir e não aplicar. Se a gente não aplica, a gente não gera resultado, tá bom? Um beijo grande de coração para você, tá? E aí meu e-mail tá aí, vou pedir para Mari colocar de novo. E fica aí, se você quiser, me manda dizendo o que você precisa, que o que eu puder fazer por você, eu não atendo mais, mas o que eu puder fazer de ofertar conhecimento, eu vou estar passando para você para te ajudar nesse momento, tá bom? Um beijo, fica em casa, fica bem, fica organizado, fica se comunicando e acreditando, viu? Que a gente não tem controle, mas tem um que tem. E que nada é capaz de destruir a nossa vida para sempre, tá? Vamos aprender a aproveitar as situações que aparecem na nossa história, sabendo respeitar, sim, o sofrimento, a angústia, né? Às vezes você está mais sensível, não tem problema nenhum, aceite, é um momento, tá bom? Um beijo grande no seu coração, amo você também, Dri, todos vocês, tá? Um beijo grande.